Fala pessoal, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Gustavo Sartori Albertino e eu estou fazendo aqui as gravações das aulas online do curso Operador de Máquinas Pesadas. Muito prazer. Bom pessoal, em primeiro lugar, então o que nós precisamos conversar é a respeito do curso, tá bem? Nesse curso você vai aprender as normas técnicas e as medidas de segurança necessárias para operar cada uma das máquinas pesadas. Conforme determina a legislação, o estudante se capacita para atuar como operador de máquinas pesadas, expandindo suas noções, e conhecimentos sobre as máquinas, sobre os equipamentos e sobre segurança. O curso Formação de Operador de Máquinas Pesadas consiste em aprender a operar desde as partes funcionais da máquina, como manutenção, segurança, responsabilidade na operação das máquinas e outros, certo? Além disso, pessoal, operar máquinas pesadas e tratores tem se tornado uma profissão bastante requisitada nesse ramo, certo? Principalmente para aqueles que veem nesses equipamentos como verdadeiras paixões, exercer o ofício de operar uma máquina pesada, isso pode ser um grande sonho a ser realizado, certo? Mas apenas um sonho não é suficiente. Para se tornar um tratorista e operador de máquinas, é preciso realizar alguns cursos, certo? Por se tratarem de maquinários grandes, inclusive perigosos, o profissional precisa estar capacitado e ter responsabilidade. Afinal, você pode colocar várias vidas em risco caso não tenha os conhecimentos necessários sobre os equipamentos, certo? Então é necessário atenção. Bom, então falando a respeito de leis, o que diz o Código de Trânsito Brasileiro a respeito desse curso? A Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997, instituiu o Código de Trânsito Brasileiro. De acordo com o artigo 144, o trator de roda, trator de esteira, trator misto ou equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalhos agrícolas, terraplanagem, construção ou pavimentação, só podem ser conduzidos em via pública por condutor habilitado nas categorias C, D ou E, certo? Entretanto, tem um parágrafo único. Certos tipos de trator de rodas e equipamentos automotores destinados a certos tipos de trabalhos podem ser conduzidos também por um condutor na categoria B. Beleza? Bom, pessoal, a aula 1 é bem curtinha mesmo, é só realmente para contextualizar a respeito do curso e de alguns detalhes, certo? Agora, realmente nós vamos entrar aí no curso, certo? A respeito aí das normas regulamentadoras, que é o que está previsto nesse módulo, certo? Então vamos que vamos, vamos seguir adiante na aula número 2. Bom, pessoal, então um curso a respeito das normas regulamentadoras, certo? Então, para vocês só terem uma noção, existem no total 36 normas que as empresas têm que seguir para estar dentro da lei, certo? Cada uma tem os seus próprios parâmetros de regulamentação, com o objetivo de prevenir acidentes e doenças provocadas pelo trabalho. E nem só isso, também um pouco a respeito de regulações, a respeito de proteção, etc. Tá bem? Vamos seguir adiante. Bom, a parte mais importante dessa aula número 2 é a respeito da NR6. A NR6 ela trata sobre equipamentos de proteção individual e equipamentos de proteção coletiva, né, chamados de EPI e EPC. Tá? Eles foram instituídos pela portaria número 3.214, de 8 de junho de 1978. Certo? Eles falam a respeito então dos equipamentos de proteção, que são dispositivos contra um ou mais riscos que possam ocorrer. Todo equipamento de proteção individual ou coletivo precisa ter um certificado de autenticação, certo? O empregador deve fornecer o equipamento de proteção gratuitamente ao trabalhador, oferecer o treinamento adequado e também treinamentos a respeito de higienização e manutenção periódica. Além disso, ele tem que exigir que o empregado use esse equipamento, certo? O trabalhador deve fazer uso do EPI ou EPC corretamente. Além disso, também tem que zelar pela sua conservação, certo? Se for observado que o equipamento não está funcionando corretamente, por favor, lembre-se de comunicar o mais rápido possível ao empregador ou responsável sobre isso para que se efetue a troca, tá bem? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso.
Ok, ok. Vocês então entenderam a respeito da legislação, certo? Mas então, o que que é esse tal de EPI, né? EPI, então, como eu disse, são equipamentos de proteção individual, certo? Por exemplo, tem aqueles usados para proteção auditiva, como abafadores de ruídos ou protetores auriculares. Existem aqueles para proteção respiratória, como máscara e filtros. Existem aqueles para proteção facial, como óculos e viseiras. Existem também aqueles para proteção de cabeça, capacete, né, que é utilizado muito no dia a dia, certo? Além disso, tem aqueles para proteção de mãos e antebraços, como aquelas luvas, luvas de borracha, luva de látex, certo? Tem para proteção de pernas e pés também, como sapatos, botas e botinas. Por fim, tem aqueles para proteção do tronco e dos braços, que é o jaleco ou avental. Esse aqui é mais utilizado por profissionais da saúde e outros, né? E por fim, aqueles para proteção de quedas, né? Que são cintos de segurança e cinturões. Beleza? Então aqui já deu para entender um pouquinho mais o que é EPI, né? E isso aqui é muito utilizado no dia a dia. Por isso que é tão importante. Certo? Ok, então vamos seguir adiante. Beleza, então. Já entendeu o que é EPI? EPC é algo bem semelhante, certo? EPC é equipamento de proteção coletivo, certo? Então aqui ele é utilizado por mais de uma pessoa, certo? Um exemplo são redes de proteção de nylon, utilizados normalmente em construções de prédios e tal. Também os sinalizadores de segurança, como placas e cartazes de advertência ou fitas zebradas. Esse daqui é muito comum em todos os lugares, principalmente em lugares públicos, né? Tem muito. Extintores de incêndio, que contém inclusive em carros, certo? Lava-óleos, que esse aqui é normalmente utilizado em empresas que mexem com algum produto químico que pode acabar espirrando nos olhos e contaminando. Chuveiros de segurança, né, utilizado para o mesmo fim, né, lugares que pode ter aí algum contato com produto químico. Exaustores, né, esse daqui é aqueles para quem já viu, normalmente utilizados em cozinhas ou até alguns outros lugares para absorção de gases, muitas vezes produção de gás de combustão ou gás aí de poluição, certo? Também tem as autoclaves, que é utilizado para fazer a limpeza de materiais. E por fim, o kit de primeiros socorros, certo? Que futuramente vocês também vão aprender como utilizar pelo menos o básico aqui para poder proteger a si e aos colegas de trabalho, certo? Então é isso. Além disso, de tudo que já conversamos sobre equipamento de proteção coletiva, existe também os mapas de risco, que também se encaixam aí como um certo equipamento de proteção, certo? Aqui ele não necessariamente vai conceder proteção, mas sim informações, certo? Vamos supor que você vai sair de um lugar da empresa para ir para outro, certo? Vamos supor que, por exemplo, você está na administração e você tem que, por exemplo, ir para a arte de armazenamento, etc. Lá provavelmente você pode estar exposto a algum outro tipo de risco, certo? Então, esse mapa de riscos vai servir para isso. Então, quando você for para lá, você simplesmente dá uma olhadinha nesse mapa e você vai ver, né? Então, de certo modo, o que você precisa encontrar nesse mapa é uma fácil visualização dos riscos, certo? Reúne algumas informações necessárias. Eles também é interessante, pois estimula a participação dos trabalhadores na prevenção, pois quem conhece melhor o seu lugar de trabalho do que quem está lá dentro, certo? Então, aí são eles que contribuem para a formação desses mapas, certo? E por fim, quem elabora isso é a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Para quem já trabalhou numa empresa maior, sabe que normalmente é muito comum ter essa CIPA, inclusive eles terem um contato grande com os trabalhadores. Inclusive, eles realizam aquela famosa CIPAT, né? Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, certo? Então, quem já trabalhou conhece. Quem ainda não trabalhou, provavelmente vai ver com muita facilidade sobre isso, porque eles que organizam toda essa parte. Beleza? Então é isso, vamos seguir adiante. Bom, anteriormente eu tinha conversado a respeito de algumas responsabilidades a respeito dos EPIs, certo? Então aqui vamos aprofundar um pouquinho melhor. Então, sobre o empregador, ele tem algumas responsabilidades quanto ao uso desses EPIs, certo? O primeiro deles é adquirir o equipamento adequado a cada risco da atividade, certo? Em segundo, ele tem que exigir o seu uso, beleza? Em terceiro,
ele tem que fornecer ao trabalhador apenas aquele equipamento aprovado pelo órgão nacional competente e na saúde do trabalho e tal, justamente porque ele não pode fornecer um equipamento que esteja que não funcione de acordo para o serviço ou ainda que não tenha uma efetividade legal. Além disso, ele também deve orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação. Além disso, ele também deve substituir imediatamente o equipamento quando ele tiver sido danificado ou extraviado, ou seja, perdido, tá? Além disso, ele também tem que se comprometer a respeito da higienização e manutenção periódica desses EPIs. Por fim, ele também deve comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade que ele tenha observado sobre isso. E, por fim, ele tem que registrar o fornecimento desses EPIs ao trabalhador. Beleza? Beleza. E quanto a respeito, então, das responsabilidades do trabalhador? Vocês se lembram das que eu comentei? Então, a primeira delas é utilizar apenas para a finalidade que se o destina, certo? Por exemplo, vamos supor uma máscara de respiração para gases tóxicos. Você não vai andar pela empresa inteira com ela, certo? Normalmente aqui você vai utilizar apenas quando estiver entrando no local que tem esse risco. Faz sentido? Segundo, responsabilizar-se pela guarda e conservação, certo? Ou seja, zelar por aquilo que de certo modo é seu. Beleza? Além disso, também deve-se comunicar ao empregador qualquer alteração que torne aquele equipamento impróprio para o uso, como, por exemplo, às vezes acabar a carga do respirador, ou, por exemplo, algum dano no fone, no protetor auricular e por aí vai. Beleza? Além disso, também deve cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. Beleza? Bom, para fins de comercialização, só para vocês terem uma noção, caso de repente precisem adquirir em alguma loja ou alguma coisa do tipo para uso pessoal, você tem que entender que os EPIs, eles têm um certificado de aprovação, como eu comentei, certo? Esse certificado de aprovação, normalmente eles têm validade de 5 anos para equipamentos com laudos de ensaio que tenham a sua conformidade lá no SINmetro, né, que é parecido com o Inmetro, que ele avalia ali as capacidades, o quanto que ele aguenta, a finalidade que se destina e por aí vai, certo? Além disso, né, o certificado de aprovação também tem um prazo vinculado conforme esse SINmetro, quando for o caso, e por fim, né, cada um desses EPIs que vão ser comercializados, eles têm que aparentar, né, estar bem e também tem que estar funcionando bem, certo? Ou seja, tem que estar com características indeléveis e bem visíveis. Beleza? Lembram-se que eu comentei a respeito, então, de caso não seja utilizado direito ou coisa do tipo, de repente aplicar-se uma multa? Ok. Então, primeiro de tudo, vocês têm que entender quais as responsabilidades que o órgão nacional tem a respeito desses EPIs, certo? Primeiro de tudo, né, cabe ao órgão nacional competente na parte de segurança e saúde do trabalho fazer o quê? Primeiro, estabelecer, quando necessário, os regulamentos para os testes dos EPIs, certo? Para ter, de certo modo, um parâmetro do que deve ou não ser feito de testes. Segundo, eles devem fiscalizar a qualidade do EPI, beleza? Depois, eles têm aí esse poder de cadastrar o fabricante ou importador de um EPI, beleza? Além disso, ele vai receber e examinar toda a documentação para poder fazer aí o cadastrar a respeito do certificado de autentificação e tal. Além disso, ele pode emitir ou até renovar esse certificado de autenticação e fazer aí o cadastro do fabricante ou importador de modo a fazer atualizações, ok? Além disso, a qualquer momento ele pode suspender o cadastramento das empresas ou fabricantes ou importadoras dos EPIs, dependendo aí da situação, certo? E por fim, eles têm poder também de cancelar o certificado de autenticação caso o produto não esteja mais de acordo com as normas vigentes. Beleza? Bom, então, para reforçar, né, a respeito do Ministério do Trabalho, cabe a ele fiscalizar e orientar quanto ao uso e qualidade dos EPIs, recolher as amostras de EPIs e, por fim, aplicar as penalidades cabíveis pelo descumprimento desta norma.
certo? Ou seja, se de repente o empregador não fornece gratuitamente, ou se o empregador às vezes não faz a manutenção, ou se de repente o funcionário está utilizando de maneira inadequada e tal, cabe então ao Ministério do Trabalho aplicar essas penalidades. Beleza? Bom, pessoal, então a nossa aula 2 termina por aqui, certo? Vocês também vão ter disponíveis todo o material a respeito dessa aula, com mais detalhamentos para quem queira dar uma leitura e tal, para poder fazer revisões, ok? Além disso, também tem aí no finalzinho da apostila exercícios de revisão, exercícios de aula, certo? Aqui no total tem 10 exercícios, e então eu sugiro para vocês, para realmente fixar esse conhecimento sobre tudo que nós conversamos, resolver esses exercícios, beleza? Então, se precisar, assistam a aula de novo. Se qualquer coisa que vocês tiverem de dúvida também podem entrar em contato, fiquem à vontade, tá bem? Daqui adiante da aula, eu vou então fazer a leitura desses exercícios e a correção por áudio, tá bem? Então, se alguém quiser, já tiver feito os exercícios aí, já pegou o material, quiser já fazer, beleza? Depois só vem aqui e termina de assistir essa aula para poder fazer a correção, beleza? Vamos lá então. Questionário, então, a respeito da aula número 2, que é a norma regulamentadora número 6, certo? Então, a partir daqui, vamos iniciar a correção desses exercícios. Questão número 1. O equipamento de proteção individual EPI faz parte da rotina de muitas empresas? Verdadeiro, certo? Resposta correta, verdadeiro. Questão número 2. Utilização dos equipamentos de proteção individual EPI é disciplinada pela norma regulamentadora NR6. Qual o número da portaria? Assinale a alternativa correta. Então, o número da portaria aqui é a portaria 3214. Resposta correta, alternativa número A. Letra A, perdão. Questão número 3. Operador de máquinas pesadas deverá utilizar o EPI verificando o quê? Letra A. O estado de conservação e realizar a limpeza de cada um ao final da jornada de trabalho? Essa aqui parece estar certa. Vamos para B? O estado de conservação e realizar a substituição de cada um ao final da jornada de trabalho? Substituir cada um ao final do trabalho? Nossa, precisaria de muitos EPIs, não? Então, essa aqui está errada. Letra C. O estado de utilização e realizar a limpeza de cada um ao final da jornada de trabalho? Essa aqui também parece estar certo, ok? Entretanto, o mais correto aqui é a letra A. Verificar o estado de conservação e realizar a limpeza de cada um ao final da jornada de trabalho. Resposta correta, letra A. Questão número 4. Considere-se equipamento de proteção individual EPI todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador. Então, resposta correta, verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro, certo? Então, resposta correta, sim, verdadeiro. Questão número 5. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados os EPIs adequados ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas seguintes condições: A. Gratuitamente. B. Sob cobrança de dívidas ou de valores. C. Cobrar vencimento. Não. Então, aqui, no caso, o empregador ele tem que fornecer gratuitamente, certo? Resposta correta, letra A. Questão número 6. Responsabilidades do empregador. Cabe ao empregador, quanto ao EPI, A. Adquirir o equipamento adequado ao risco de cada atividade. B. Exigir o seu uso. C. Fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente. D. Orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação. Letra E. Todas as alternativas. Pessoal, perceba então que todas as alternativas estão corretas. Logo, a resposta correta é a letra E, certo? Resposta correta, letra E. Todas. Questão número 7. São responsabilidades do trabalhador. Cabe ao empregado quanto ao EPI: A. Usar, utilizando-se apenas para a função que se destina. B. Responsabilizar-se pela guarda e conservação. C.
Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso. D. Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado. E. Todas as alternativas. Pessoal, percebam então que, mais uma vez, todas as alternativas contêm realmente responsabilidades do empregado, certo? Então, a resposta correta é a letra E, todas as alternativas. Questão número 8. Para fins de comercialização ou certificado de aprovação, CA, concedido aos EPIs, terão validade de A. 5 anos, B. 6 anos, C. 7 anos, D. Todas as alternativas. Bom, a D é absurdo, né? A validade tem que ser um ano, uma quantidade de tempo específico. Resposta correta, letra A, validade de 5 anos. Questão 9. Cabe ao órgão regional do Ministério do Trabalho, MTE, a. Fiscalizar e orientar quanto ao uso adequado e qualidade do EPI. B. Recolher amostras de EPI. C. Aplicar, na sua esfera de competência, as penalidades cabíveis ao descumprimento dessa norma. Letra D, todas as alternativas. Bom, percebam que essas três alternativas, A, B e C, são funções aí do órgão regional, certo? Portanto, a resposta correta é a letra D, todas as alternativas. Questão número 10. Cabe ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho assinalar verdadeiro ou falso. A. Emitir ou renovar o CA e o cadastro de fabricante ou importador. B. Fiscalizar a qualidade do EPI. C. Nenhuma das alternativas. Bom, a A, então, é verdadeira, né? Realmente cabe ao órgão nacional emitir ou renovar esse certificado de autenticação. B. Também cabe ao órgão nacional fiscalizar a qualidade do EPI. E C. Nenhuma das alternativas, esse aqui é falso. Beleza? Então vai ficar verdadeiro, verdadeiro, falso. Bom, pessoal, então nossa correção termina por aqui, certo? Então aqui foram resolvidas as 10 questões. Em caso de dúvidas, assistam novamente a aula, que explica tudo o que está contido nessas questões ao longo da aula. Se precisarem, podem assistir quantas vezes forem necessário, tá bem? Se precisarem também, assista de novo a questão dos exercícios e lembrando, tentem fazer sozinhos, certo? É muito importante. É claro que aqui nós não vamos cobrar numa prova, por exemplo, é a portaria 3214. Não, nós não vamos cobrar exatamente isso, ok? Nós vamos cobrar pontos muito mais importantes, principalmente a respeito aí dos EPIs, certo? Então eu peço que vocês realmente se esforcem, tentem rever se for o caso de necessidade. Qualquer dúvida também, entre em contato com aqui a nossa coordenação. Tudo bem? Então é isso. Tenha aí um ótimo dia e nos vemos na próxima aula. Um abraço.